Vamos dar início à nossa palestra de hoje, em cumprimento do programa da Jornada Jurídica da nossa OAB, neste mês de agosto, mês do advogado, por iniciativa, promoção do Dr. Luiz Flávio Borges Durso, presidente da nossa seccional, e o Dr. Humberto Durso, presidente da Comissão de Cultura e Eventos. Eu já justifiquei um pouco o atraso e algumas pessoas estão chegando. O metrô hoje parece que deu um vírus no metrô e está tudo atrapalhado, né? Precisa passar um antivírus ali para poder normalizar. Mas vamos então começar a nossa palestra. Se alguns outros chegarem, já participarão dali para frente. Muito bem, é uma satisfação estar com todos vocês aqui. Muito obrigado pela presença das senhoras advogadas, senhores advogados, estudantes que aqui estão. Eu fico contente de poder, mais uma vez, transmitir um pouco da experiência de um velho advogado para vocês que vieram buscar alguma informação sobre o nosso tema de hoje. Eu escolhi para falar a vocês sobre a publicidade, honorários e processo disciplinar, porque são assuntos muito presentes na vida do advogado e em matéria disciplinar na vida da OAB, do Tribunal de Ética e Disciplina. O meu objetivo é passar algumas informações para que vocês caminhem na vida profissional de forma a tomarem cuidado com alguns reveses que podem acontecer, que podem ocorrer em razão de a ética e o estatuto não estarem no nosso dia a dia do advogado. É lógico que os clientes absorvem, os processos absorvem o nosso tempo e muitas vezes, por falta de aviso, por falta de nós termos uma informação mais detalhada, podemos cometer algum deslize das normas éticas. Então, o objetivo é exatamente passar essas informações aos senhores para que não corram riscos. Muito bom. O primeiro assunto nosso é a publicidade. Nosso primeiro tema é publicidade. Eu vou fazer uma divagação genérica um pouco sobre a publicidade do advogado no mundo de hoje, no mundo moderno. Com o advento da globalização, com o advento da informatização dos anos 90 para cá, a advocacia sofreu uma transformação bastante grande na sua maneira de ser, na sua maneira de atuar, que faz com que ela hoje seja muito diferente de 15 anos para trás. Isso porque, até então, até o advento do Estatuto nosso em 1994 e do Código de Ética logo em 1995, a advocacia era muito mais pessoal, os escritórios eram pequenos, os advogados trabalhavam sozinhos, ou em 2 ou 3 colegas, e eram pouquíssimos os grandes escritórios, ou era muito pouca essa estrutura que existe hoje, como vocês conhecem, como os senhores e senhoras conhecem, no exercício profissional de hoje. Essa transformação foi muito grande. A competição também se tornou bastante grande. O número de faculdades cresceu muito, o número de profissionais cresceu bastante, e em razão disso há uma competição muito mais acirrada dentro do campo de trabalho do advogado. E isso leva a algumas informações ou algumas posturas um tanto equivocadas. Porque muitos jovens, não bem orientados quanto ao papel efetivo do advogado como uma função social que nós temos, entram para a profissão com um espírito mercantilista, com um espírito empresarial, de dizer, não, agora eu vou faturar, agora eu peguei meu diploma, meu negócio é ganhar dinheiro, vou comprar um carrão, uma moto nova, aí, não sei por aí. Não é bem assim. O senso de responsabilidade do trabalho
provoca ou deve ter uma postura mais comedida, mais sensata, um pouco mais amena no que diz respeito àquela ansiedade de crescer muito rápido e de ganhar muito dinheiro rapidamente. A profissão é boa, realmente, dá para se ganhar dinheiro, evidentemente, mas nós não podemos transformar a nossa profissão, a nossa advocacia, numa atividade mercantil. Uma estrutura como existe hoje está até se normalizando, sendo uma coisa perfeitamente aceitável. Mas o espírito do advogado deve estar sempre voltado e preocupado para o problema que ele vai resolver. Porque o cliente procura o advogado porque ele tem necessidade de alguma solução, ele está com algum problema. E nós, advogados, somos pessoas eleitas por Deus e pelo cliente para atender essa necessidade, esse problema que a pessoa tem. Então, isso é o que deve estar presente sempre no espírito do advogado. E, em consequência disso, vem o dinheiro, vem os honorários. Então, a resposta fatalmente será favorável na medida em que nós desempenhemos um trabalho bastante responsável e capacitado, não é? com a responsabilidade do estudo, da dedicação ao processo. Dentro dessa visão geral, e eu falo isso porque nós, nesse mundo atual, estamos verificando e vivenciando uma transformação muito grande. Os jovens já estão começando nessa vida nova. Agora, os mais antigos, que começaram há tempos atrás, estão percebendo bem a grande diferença que existe. E a nós compete transmitir um pouco dessa experiência e dessa responsabilidade, vamos chamar assim, aos mais jovens, porque nem todos recebem essa informação na sala de aula durante o curso da faculdade. Porque, infelizmente, ainda não são todas as faculdades que têm aula de ética com professores que passem esse senso jurídico, esse senso de responsabilidade profissional, para dizer para o jovem advogado, escuta, você não é um mercador, você não é um vendedor, você é um profissional que tem uma missão nobre para desenvolver. As pessoas estarão esperando de você uma dedicação, uma atenção muito séria, muito profunda, porque elas têm problemas. E elas querem ver o seu problema resolvido. E nós, advogados, temos que ter sempre isso em mente. Então, entre para o campo de trabalho, vai exercer a profissão, mas não se esqueça de que a sua função, a sua missão, é uma missão muito mais nobre do que simplesmente vender serviço a esmo e ganhar dinheiro de repente. Não é assim. Isso é a mercantilização da profissão. Bom, eu escolhi o artigo 5º do Código de Ética, que diz textualmente aqui que o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. É importante nós lembrarmos o momento histórico em que esse artigo foi redigido, em 1995. A globalização neste país começou em 1990, quando o Brasil foi aberto para o primeiro mundo, que veio telefonia celular, veio a internet, vieram as montadoras de automóveis, outras, além daquelas poucas que existiam. Enfim, toda a tecnologia de ponta que o mundo já se utilizava, nós só começamos a ter a partir dos anos 90 para cá. E, de certa forma, a globalização também explodiu nos anos 90. Então, não foi só o Brasil, todo o mundo, de uma maneira geral, teve essa amplitude muito grande. Mas essa expressão é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização, vem daqueles princípios, daqueles conceitos antigos, que vinham desde o começo do século, desde o final do século anterior, quando a advocacia era individual, a advocacia era personalíssima. E isso hoje já não cabe ipsis literis na advocacia moderna. Algumas adaptações precisaram ser feitas, algumas modificações vieram, e hoje nós estamos ainda num período de transição em que os escritórios, os advogados, estão se estruturando dentro de uma forma empresarial, porque o contrato social tem uma forma tal qual uma sociedade simples,
com as suas características, não é, na verdade, o nosso contrato constitutivo de sociedade empresária, não é nem empresária, evidentemente, nem é a sociedade simples, é uma sociedade sui generis, porque ela está regulamentada e prevista aqui pelo nosso código, pelo nosso estatuto. Tanto isso é verdade que o regime fiscal que os escritórios de advocacia possuem é diferenciado do regime empresarial, como é diferenciado da sociedade simples. Mas esse não é o nosso tema. Nosso tema é o quê? É vermos uma realidade que aí está presente. E muito de mercantilização, muito do mercado empresarial está se passando, está sendo adotado, admitido, e se tornando possível dentro do exercício da advocacia. Claro que nunca se deve perder de vista os princípios básicos da moderação, os princípios básicos da responsabilidade e de que a advocacia é uma profissão nobre, não é empresariedade, não é empreendimento. Esse ponto de equilíbrio entre sair de um sistema secular e entrar num sistema novo pode provocar diferenças que levam o advogado, muitas vezes, a cometer alguns deslizes, algumas coisas. Portanto, esse artigo 5º do nosso Código de Ética está sendo modificado gradativamente. No ano 2000, nós tivemos o provimento 94 do Conselho Federal da OAB, e esse provimento teve a sua gênese, teve a sua concepção aqui no Estado de São Paulo, dentro do Tribunal de Ética 1 da turma deontológica, e nessa época eu fazia parte do Tribunal de Ética, era relator no ano 2000. Eu devo dizer a vocês que um pouco da minha experiência vem em função da minha militância dentro desse Tribunal de Ética. Eu fui relator durante 6 anos, depois fui presidente durante 3 anos da turma, depois voltei a ser relator, e depois eu me afastei por interesse profissional que estabelecia uma incompatibilidade entre ter cargo na OAB e o que eu estava pretendendo conseguir, então eu precisei sair do Tribunal de Ética e acabei não voltando. Mas continuo dentro da ética, continuo fazendo palestras, continuo dentro da ordem, de certa forma, procurando dar a minha contribuição em razão da minha experiência, de 42 anos de advocacia e 10 anos dentro do Tribunal de Ética. Muito bom. O provimento 94 nasceu dentro do TED 1. Nós estávamos, veja que ele é de 94, estava no começo da internet, começo das aberturas, porque do início dos anos 90 que começou isso tudo. Então a internet era, de certa forma, uma palavra recusada, era um palavrão dentro da advocacia. Aonde já se viu o advogado ter site? Aonde já se viu o advogado fazer uma publicidade que vai para o mundo todo? Isso é inconcebível, isso é mercantilização. O advogado, quando ele tem um site na internet, ao lado desse site, com um simples clique, o navegador, ou o navegante, né, já pode encontrar uma publicidade ao lado de um produto qualquer, de computador, de telefonia, de automóvel, de bebê, enfim, tudo aquilo que existe na internet. Que a internet é um veículo de comunicação muito grande, muito importante, válido, útil. Não se trata de condenar a internet, ao contrário, é exaltar o valor que ela tem, porque ela traz muito benefício, muita informação, ao lado de tanta coisa errada que os maus indivíduos usam na internet no mundo de hoje. Mas, ao lado de uma publicidade empresarial, encontrava-se a publicidade de um escritório de advogado. Se não na mesma página, no mesmo link, mas se mudavam. Dá um clique aqui, você sai de uma coisa para outra. Então, a internet era palavrão. Eu mesmo tive oportunidade, na ocasião, de dar diversos pareceres sobre a internet. De consultas que eram formuladas, porque o TED 1 funciona assim. Os advogados que têm dúvida, ou escritórios, autoridades, quando têm alguma dúvida sobre o comportamento ético profissional, podem consultar o órgão de classe, a OAB. E dentro da OAB é o Tribunal de Ética. Dentro do Tribunal de Ética é a turma 1, que é a turma deontológica.
turma essa que tem por função, por competência, de acordo com o regimento, de acordo, dar orientação, responder a consultas, não analisando casos concretos disciplinares. Para isso, existem outras turmas que são chamadas turmas disciplinares. Atualmente são cerca de 20 turmas espalhadas pelo estado todo, mais adiante eu voltarei a isso. Então, no momento em que o advogado fazia um anúncio na internet e queria fazer, vinha consultar. Eu dei muitos pareceres sobre isso, mas eu já me apercebia naquela ocasião de que essa rigidez do artigo 5º precisava ser um pouco atenuada, porque o mundo estava começando a se transformar, e nós tínhamos que ter visão de que as coisas iam modificar, e seria necessário haver uma atenuação dessa rigidez, porque senão iria haver um conflito, um embate intransponível. Ou seja, a advocacia ia entrar na internet, ia entrar nessa publicidade, iria entrar nesse mundo novo, e o Tribunal de Ética não ia ter como segurar. E nem tinha por que segurar. O mundo está mudando, é preciso que mudem as coisas. Sempre sem perder de vista os princípios básicos da honestidade, da responsabilidade, do bom senso, ou seja, aqueles princípios de moralidade que extravasam, que ultrapassam qualquer tempo e qualquer geografia. São aqueles fundamentais para a conduta do ser humano, não só do advogado. Então, era preciso que houvesse uma modificação nisso tudo. Muito bom. E como é que nós víamos? Vejam vocês como é que o Código de Ética restringia a atividade do advogado, principalmente neste mundo. Diz ali, o anúncio não deve conter, o que está em vermelho fui eu que fiz o destaque, não está no texto do Código, mas o destaque é meu. Não deve conter cores, ilustrações, figuras, desenhos. Por quê? Porque isso tudo era incompatível com a sobriedade da advocacia. Portanto, vejam, para vocês terem uma ideia, os sites que existem hoje na internet têm tudo isso. Como é que seria possível segurar isso com esse artigo 31 dizendo que não pode ter cor, não pode ter fotografia, não pode ter movimento, não pode ter nada? Seria impossível segurar essa evolução. Então, nós passamos, dentro do TED 1, a dar uma interpretação mais concetânea com o tempo moderno, no sentido de dizer o seguinte: vamos dar essa interpretação, não por dizer que as ilustrações, as cores e as figuras, por si só, são incompatíveis com a sobriedade. Elas serão incompatíveis se não forem sóbrias. Mas se forem sóbrias, então elas serão permitidas. É uma questão, então, de permitir e moderar a forma de apresentação. Vamos evitar que as coisas sejam estapafúrdias, que os anúncios, que as cores, as ilustrações sejam exageradas, contenham muito autopromoção. Essa é uma palavra-chave que o advogado precisa se preocupar no momento de fazer a sua publicidade. É evitar a autopromoção, aquele oferecimento que ocorre, via de regra, na atividade mercantil. Ali sim é lícito. O produtor põe o seu produto no mercado, o comerciante quer vender, então oferece a granel, a quem queira. Aliás, até de acordo com a beleza da ciência moderna da publicidade, e eu não tenho nada contra a publicidade, até comprovo isso, porque a minha filha é publicitária, a única que em casa teve juízo, porque eu, minha mulher, meus 2 filhos, todos advogados. A única que teve juízo, que não ficou na advocacia, foi ela. Mas essa brincadeirinha a gente faz, e ela até dá palpite em direito quando nós estamos conversando em casa, os 4, porque desde criança ouvindo, eu falei para ela, filha, qualquer hora você vai fazer direito, porque você vai se dar bem na profissão. Então, nada contra a publicidade, mas a publicidade do empresário é uma publicidade de oferecer a quem queira. Então estão aí os automóveis, cerveja, shampoos, celulares, todo mundo, e induz
cria no subconsciente das pessoas a necessidade e marca na consciência das pessoas. Se eu falar aqui um produto, imediatamente os senhores todos terão na sua mente, de imediato, um ou dois produtos relativo a quê? Refrigerante. Tenho certeza que a maioria pensou no mesmo. A maioria pensou no mesmo. Isso o que é? Isso é indução do subconsciente das pessoas para, na hora que sentir sede, pedir aquele refrigerante. Geladinho, gostoso, gasoso, né, como dizia antigamente. Hoje é gaseificado. No meu tempo era gasoso. No meu tempo de criança era gasosa, que se falava. Então, é diferente a advocacia. A advocacia não pode estar assim. Ontem eu tive notícia de que na Inglaterra está acontecendo um fenômeno novo. Certas livrarias e bancas de revistas de rua estão disponibilizando um pequeno espaço para advogados ficarem ali sentados, de tal forma que a pessoa vai comprar o seu jornal de manhã, num domingo, e chega um advogado e diz: bom dia, deixa eu me apresentar para o senhor, eu sou advogado, o senhor tem algum problema, o senhor quer aproveitar para resolver alguma coisa que o senhor tem, eu posso dar a consulta de graça e quem sabe depois, se o senhor precisar, o senhor poderá ir ao meu escritório, etc. Veja que tipo de abordagem, de mercantilização está a profissão lá na Inglaterra, lá é diferente daqui. Nos Estados Unidos, pode haver até outdoor, com um advogado todo engravatado, com luva de boxe, dizendo assim: eu luto por você, eu defendo você. Isso lá é permitido, porque a sociedade de advogados dos Estados Unidos é sociedade empresária, totalmente empresária. O que eles não permitem é a propaganda enganosa. Mas a publicidade pode ser à vontade, pode fazer o que quiser. Nós não. Nós temos ainda um sistema mais europeu, mais pessoal, um pouco mais recatado no que diz respeito a essa publicidade. E isso, a ética no Brasil, da advocacia, ainda tem procurado manter. Faz publicidade? Faça, mas com certa moderação, com certos cuidados. Por exemplo, neste processo aqui, que é de 2004, o uso de logotipos. Era absolutamente vedado o uso de logotipo de acordo com aquele artigo anterior que eu mostrei para vocês. Não era possível logotipo de forma nenhuma. Agora, a orientação ética é de que pode ter logotipo sim. Agora, uma coisa discreta, uma coisa elegante, uma coisa bonita. É bem verdade, gente, que esse negócio de discreto, de elegante, de bonito, é muito pessoal. O que é bom para um não é bom para outro e vice-versa. Então, há pessoas que acham, não, mas o meu cartão de visita é de um vermelho berrante, com cores luminosas, com letras luminosas, não sei o que e tal, mas isso é que é bonito. Você vai discutir, mas isso está muito exagerado, não deve, quer dizer, você não deve se mostrar dessa forma. Não, por que não? Eu quero, porque não sei o que e tal. Então, formar esse senso de moderação, esse senso de equilíbrio, é muito difícil, mas procura-se fazer isso. É o que a orientação, o que a ética procura fazer. Se existem pessoas fazendo errado, é porque não sabem o que é o certo. Bom, mas o que é certo? Aonde está a verdade? Vamos ficar no meio termo? É a melhor solução. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Por via das dúvidas, fiquemos no meio termo, porque aí o risco de errar é muito menor. Então, não façamos uma publicidade tão grande e nem tão insignificante, ou que não se faça a publicidade. A ideia é sempre de uma moderação, de um equilíbrio. Participação do advogado em periódicos com publicações, que são casos de jornais, revistas. Em cidades do interior, eu vejo que existem, às vezes, o advogado que escreve no jornal da cidade toda semana. Isso era absolutamente proibido, não podia. A periodicidade é absolutamente vedada. Era. Hoje não. O Tribunal de Ética, olha aqui, por uma decisão mais recente de 2010, vejam vocês que é de setembro de 2010, não tem nenhum ano ainda, do Dr. Flávio Pereira Lima, uma decisão dizendo que a periodicidade é possível, exclusivamente ilustrativa, ou seja, nunca tratar de caso concreto. Nunca tratar de caso concreto. Vai fazer artigos explicando sobre temas do direito, tudo bem.
Agora, deve-se evitar a fotografia. Nesses periódicos ainda deve-se evitar a fotografia do advogado, que aí já começa uma exposição muito grande, já começa a ver aquele senso de exagero, de muita exposição, de que eu sou melhor, de que eu sou mais bonito ou mais bonita, e com isso também procurar estar atraindo muito. A captação, palavra que está no nosso código de ética aqui é a captação. A captação deve ser evitada nesse sistema mercantilista, nesse sistema de auto-oferecimento, auto-engrandecimento, não é? De ser mais esperto que o outro, de ser melhor que o outro. Você não precisa dizer que é melhor que o outro, deixa que o seu cliente diga que você é melhor que o outro. Ele vai dizer para o outro, olha, aquele lá é bom, vai lá que ele é um bom advogado. Muitas vezes se faz aquela publicidade, aquela coisa toda, chega lá, o serviço não é bom, sai falando mal. Nós não podemos levar a advocacia ao sistema, por exemplo, das operadoras de telefonia, porque cada uma delas é melhor que a outra. Oferece um monte de vantagens, coisas de graça e tudo. Agora vai no PROCON ver como é que está o nome delas. Planos de saúde. De uma forma também assim. Então, nós não podemos deixar a advocacia chegar nisso. Nós temos que cuidar do nosso ganha-pão. Nós temos que zelar para que haja a dignidade da nossa profissão, da nossa postura, do nosso escritório. Se nós não fizermos isso, se nós não valorizarmos, não são os outros que vão valorizar. E olha, falar mal é muito fácil, e o povo fala mesmo. Se a coisa for mal feita, denegrir é uma coisa muito simples, muito fácil de acontecer. Às vezes uma vida inteira é destruída numa manchete de jornal que acaba. Tornou-se um paradigma desse exemplo o caso da escola de base. E ninguém está livre disso. Qualquer um de nós está sujeito a, de repente, ainda mais agora com a internet, com o Facebook, com o Orkut, com o Twitter, com isso tudo. Num segundo se destrói a vida de uma pessoa da mesma forma que faz a vida de uma pessoa. A internet é tão poderosa, e nós estamos vendo aí que aquele menininho que ficou chorando porque o irmãozinho matou a formiguinha, que o mundo inteiro aplaudiu, gostou de ver. Já imaginou o mundo inteiro que aplaude, que vê esse menininho aí chorando, ver o seu nome como execrado aí num escândalo qualquer que você não tenha culpa? Então nós precisamos ter cuidado, nós vivemos no fio da navalha. Com essa internet hoje, com essa invasão que existe na privacidade no mundo moderno, não é? 1984, George Orwell, já chegou há muito tempo e está muito além, acho que, daquilo que ele previu. Não é? Então, gente, nós na publicidade temos isso. Aí, agora, já temos as possibilidades de aparecer, e de alguma forma, assim. Por quê? Porque a competição é muito grande. Nós também não podemos ficar lá paradinho, porque aí não vem. Nós precisamos entrar no campo de trabalho e competir. Agora, sempre com equilíbrio. Ementa da publicidade ou propaganda, distinção, moderação e descrição, internet e placas indicativas. Esse parecer foi meu no Tribunal de Ética, na ocasião, e eu fiz uma comparação entre publicidade e propaganda. Eu digo a vocês o seguinte, a comparação que eu fiz não é muito técnica na ciência da publicidade, porque a propaganda me parece que é uma forma de publicidade é ampla, é gênero, propaganda é espécie, alguma coisa assim. Mas eu dei uma conotação que o tribunal na época gostou, e hoje, até hoje é citado esse parecer, porque ele trouxe uma boa forma de diferenciar. Então eu digo que a propaganda é oferecida a todos, indiscriminadamente, a todo mundo. E a publicidade não. A publicidade é mais moderada. Ela é o anúncio de que pode o advogado oferecer tais serviços, de que ele está estabelecido em tal endereço e etc. E tal. Mesmo na internet. Hoje nós temos a internet. Então, o que pode a distinção? Publicidade é uma coisa mais moderada, mais informativa. Olha, eu existo, eu faço isso, eu estou em tal endereço geográfico, em tal endereço virtual,
põem lá algumas fotos, algumas coisas, que agora já é possível, permitido tudo, mas nada daquele negócio de que, olha, eu montei um plano aqui que tem ouro, prata e bronze, você paga R$50 por mês, paga 30 ou paga 10, e vem aqui, faça a sua inscrição, você tem advogado 24 horas por dia, por celular, por isso, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, virar plano de saúde, como plano de saúde. Os planos jurídicos são uma coisa que a OAB de São Paulo tem lutado muito contra a instalação de planos de jurídicos, para que não haja com o advogado o que infelizmente existe com a classe médica, que os médicos são reféns dos planos de saúde, porque todo mundo tem plano de saúde, o plano de saúde paga mal para os médicos. E a Ordem tem lutado muito para evitar que isso aconteça com os advogados. Porque se tiver disseminação de planos de assistência jurídica, como existe plano médico, nós, gente, poucos é que vão ter clientela particular. A maioria vai tudo cair na vala comum da carteirinha prática. Ah, meu plano de jurídico é este, meu plano de jurídico é esse aqui. E aí o que o advogado vai precisar ter no seu escritório? Uma maquininha para passar lá o cartãozinho, para ver se ele está em dia com o plano jurídico dele, pagou os R$20 do plano, ou 10, ou 5, ou 50, quanto seja. Então, essas coisas todas, a Ordem tem lutado muito. Mas não basta a Ordem lutar. Cada um de nós precisa lutar por isso. É preciso que cada advogado, e os senhores que estão me ouvindo aqui, tendo consciência disso, passem isso para os colegas de escritório, para outros colegas que estão... Porque é só com esse trabalho de divulgação, com esse trabalho de multiplicação da informação, e nós estamos vivendo a era da informação, só com esse trabalho de informação é que se pode orientar, conscientizar as pessoas. Conscientizar no sentido de levar a informação, levar o conhecimento para que elas, então, adotem essa postura e cada vez mais isso vá se multiplicando. Veem vocês que eu sou realmente apaixonado pela profissão, pela ética, por isso tudo, e eu me entusiasmo mesmo quando falo. Vamos lá. A próxima... Ah, bom, aqui, gente, já passa para outros assuntos, para os honorários advocatícios. Mas antes, então, só para dar um fechamento desse assunto de publicidade, depois eu fico à vontade para de responder perguntas de vocês, fazer esclarecimentos, teremos tempo para isso. Então, gente, acho que acabei de falar o que eu poderia falar de mais inspirador agora, neste momento, para vocês, do que é a nossa profissão, de como é que nós devemos nos conduzir e multiplicar esse conhecimento, esse procedimento. Agora vamos falar um pouco sobre os honorários advocatícios. Um dos princípios do nosso Código de Ética, e aqui eu me permito e peço licença a vocês, para fazer uma recomendação de um advogado bastante velho, bastante vivido. Leiam o Código de Ética, leiam o Estatuto, é pequenininho, a hora que estiver no metrô, a hora que antes de dormir um pouco, deixa eu dar uma lida num artigo do Código de Ética, que dorme pensando naquilo. Gente, é coisa pouca que pega um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, e isso ajuda muito. Porque nós não temos aqui só os deveres. Aqui existem os deveres do advogado, mas existem também os direitos do advogado. E outra coisa importante, nós cumprindo os nossos deveres e conhecendo os nossos direitos, nós estaremos protegidos contra o mau cliente, contra o mau colega e contra o Tribunal de Ética, eventualmente, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele. O Tribunal de Ética, não que ele vá para cima do bom advogado, mas o bom advogado pode ser levado ao Tribunal de Ética. Então, a leitura do Estatuto e do Código é uma boa leitura para se fazer periodicamente. Não é um estudo, não é um arrazoado, não tem que decorar nem nada, mas vamos gradativamente conhecendo. Isso só nos traz benefício. E a questão de... E nos princípios do Código de Ética, um deles é de que na questão de honorários deve haver moderação. Ou seja, nós não vamos ficar ricos com um cliente só. Nós não vamos ficar ricos com a primeira causa. Nós não vamos ficar ricos de repente no primeiro ano. O dinheiro em qualquer profissão, isso eu digo para os meus alunos, olha, gente, não é aqui só na advocacia. Não pensem vocês que eu estou querendo amarrar vocês, segurar para que vocês não desenvolvam o trabalho, a criatividade de vocês. Isso tudo é saudável. Agora, dentro de certos limites, dentro de certas orientações.
E isso em qualquer profissão. Ninguém fica rico de repente. Ou é loteria, ou é berço de ouro. Senão, para ficar rico com trabalho, você tem um período de crescimento, de amadurecimento, de reputação, para depois começar a ganhar dinheiro. Não é no primeiro, no segundo ano, não. Eu estimo sempre em 10 anos. Durante 10 anos você tem que trabalhar muito. A partir daí você se sente seguro, inclusive, para dizer para o cliente, é isto. Porque no começo, eu lembro do meu começo, é isso, sim, não, mas eu vou estudar melhor o seu caso, porque isso merece uma atenção. Mas por quê? Porque ainda, isso é natural, isso faz parte do jogo da vida. Não é? Os jovens ficam um pouco claudicantes, isso é normal, isso acontece mesmo. Agora, quando nós temos muitos anos de profissão, eu não digo isso para cliente, né? Mas digo aqui entre nós. Eu estou com 68 anos de idade, vou fazer o mês que vem. Eu estou com 67, vamos arredondar. Eu entrei na escola aos 7. Faz 60 anos que eu estou estudando para dizer o que eu estou dizendo. E para assumir a responsabilidade da resposta que eu estou te dando. Eu estou na escola há 60 anos. Portanto, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou dizendo. E se eu não souber, eu não pego. Eu não aceito. Eu falo, vai procurar um colega que ele é especialista nisso. Eu não sei tratar desse assunto. Ora, é bem diferente a postura, não precisa 60, né? Com 20 a gente já tá seguro. Né? Com 10 já está seguro. Agora, quem está começando, é normal que não tenha essa firmeza, essa segurança. Então, o Código de Ética diz, na questão de honorários, nós devemos ser moderados. Deve ser levado em consideração o quê? A dificuldade da causa, o valor da causa, tudo aquilo que está no Código de Processo Civil, artigo 20, está também no nosso Estatuto e no nosso Código de Ética. A distância, a posição financeira, a força financeira do cliente, a reputação do advogado, o renome do advogado, isso tudo influencia na hora de se fixar o honorário. Claro que um advogado de renome numa causa muito grande para um cliente muito rico, ele tem que cobrar bem mais caro do que aquele. Isso faz parte do jogo. É assim. Até porque, se ele for para um cliente rico e cobrar muito barato, o cliente vira as costas e vai embora. Isso não vale nada. Porque aqui no Brasil, inclusive, e principalmente, você vale mais pelo que tem do que pelo que é. Então, se um cliente bom, uma pessoa não se apresentar para ele um honorário compatível com aquilo que ele acha, porque muitos querem dizer, pô, eu paguei tantos milhões para o meu advogado, e ele vai falar isso nas festas, em todo lugar, porque ele se engrandece com isso. Da mesma forma que a esposa dele muitas vezes diz, não, eu paguei 4 mil reais nessa bolsa Versace aqui, 5 mil, sei lá quanto, e vai exibir para todo mundo. Ele não vai exibir bolsa, ele vai exibir o advogado dele. Eu ganhei a casa daquele fulano, não sei o quê, paguei caro, paguei não sei quanto, cara lá, mas ele é bom. Olha que propaganda boa, olha que publicidade boa. Essa é a verdadeira publicidade para nós. Porque aí o amigo dele, ele já toma um terceiro uísque, né? Mas me dá o endereço do teu advogado que eu estou com um problema, preciso ir atrás dele. Aí ele vai. Vai lá, vai te procurar e você vai dizer, olha, eu sou amigo do fulano de tal, eu tenho uma indústria, não sei o quê, senhor, desculpe eu atrasar, porque deu uma ventania, o helicóptero teve que fazer uma volta maior para eu poder chegar aqui, não sei o quê. Agora, se você cobrar baratinho do cara que chega de helicóptero, ele vai dizer que você não vale nada. E para aquele que não pode, você pode trabalhar até de graça. Não trabalhe de graça sistematicamente, porque também não tem valor. O pobre, quando ganha alguma coisa de graça, também não dá valor, ele pega e joga fora. Se ele pagar R$2, ele dá valor. No convento de São Francisco, aqui no nosso Largo de São Francisco, tem um bazarzinho deles lá, que as pessoas levam as coisas para eles. Eu, de vez em quando, levo gravata, camisa, eu levo lá para eles. Por quê? Porque esse pessoal pobrezinho vai lá, e um dia eu perguntei, como é que vocês funcionam aqui? Eles dizem aqui, olha, doutor, nós não damos nada, nós só vendemos. As pessoas são pobres e são simples, mas se for dado, eles não dão valor, eles jogam ali. Nós vendemos aqui uma gravata que o senhor dessa que o senhor está, nós vendemos por R$1, mas ele paga R$1, mas ele dá valor, e ele sai usando a gravata. Outra, uma camisa, custa R$3, custa 5, um par de sapato, de tênis qualquer, é baratinho, é coisa para o povo comprar, mas não é dado. E eu costumo dizer também o seguinte, esse negócio de dar, gente, de ficar fazendo muitos
direitos humanos, muitas coisas, isso é para assistente social, viu? Nós somos advogados. Podemos trabalhar, podemos ser bons, fazer mais em conta, ter algum lado social nosso. Mas não fazer disso uma atuação muito grande, não, porque daqui a pouco o Conselho Regional dos Assistentes Sociais vai acusar os advogados de exercício ilegal da profissão. Da mesma forma que nós acusamos alguns de estarem exercendo ilegalmente a profissão de advogado. Então, bondade, benevolência, cristandade, eu sou a favor disso e faço isso tudo, mas com certa moderação. O importante é nós prestarmos o nosso serviço. Cobrar caro de quem pode pagar. Cobrar barato de quem não pode pagar. Mas sempre valorizar e as pessoas valorizarem. Bom, e nessa questão de honorários, existe um problema muito grave, muito sério, que acontece muito, e é o que mais dá processo disciplinar no Tribunal de Ética, que é a compensação ou desconto de valores que nos são devidos pelo cliente no momento, em honorários, inclusive, no momento em que nós recebemos algum valor e fazemos a prestação de contas. Bom, você vai lá, levanta 10 mil reais da conta do cliente, mas ele te deve 20% de honorários, ele te deve umas despesas, umas custas que recolheu, diligência do oficial de justiça, uma passagem para tal lugar, porque você foi fazer audiência lá, enfim, aquelas despesas de processuais e não processuais, até devidamente comprovadas. Então, fala, bom, doutor, senhor, está aqui. Tá aqui, eu levantei os 10 mil reais, a outra parte pagou, demorou, né? 5, 6 anos para conseguir levantar um dinheiro, 10 ou 100 ou 1000, 1 milhão, seja quanto for, demora, que é uma coisa. Mas levantamos, chegamos finalmente a esse final, puxa vida, até conseguimos resolver esse caso. Está aqui o seu dinheiro. E eu descontei, olha, descontei meus 20% de honorário, que nós tínhamos combinado, está escrito num contrato, descontei essas despesas, aquela viagem de avião, descontei isso, descontei aquilo, faz uma prestação de contas e está aqui o seu saldo, porque a diferença é sua. Aí o cliente vira e fala assim, não senhor, eu quero tudo. O senhor tem que me entregar tudo que o senhor levantou de lá. O senhor não tem autorização para descontar nada. Poxa, mas você me deve. Devo, mas o senhor tem que me entregar tudo aquilo que o senhor levantou, que aquilo é meu. Agora, o que eu devo para o senhor é outra conversa, é outra história. Eu volto amanhã aqui para acertar com o senhor me dá o cheque, eu vou descontar o cheque, depois eu volto aqui para acertar. Volta? Não volta. Pode até voltar, mas a quantidade de cliente que não volta é muito grande. Então, e o que o advogado tem que fazer? Entrar com uma ação de execução do contrato de honorários, ou um sumário para cobrar, se não tiver o contrato escrito, né, comprovar. E aí ele vai ficar mais 5, 6 anos, 10 anos lutando para receber aqueles honorários daquele cliente, porque telefona para ele, você ficou de voltar aqui 2 dias depois para me pagar? Não, você sabe o que é, que eu tive um problema, eu gastei todo o dinheiro, eu tinha compromissos, tinha problemas, não sei o que, gastei tudo e agora o senhor precisa esperar, eu não tenho. E aí começa, quando você vê, você está sendo tungado. Isso acontece muito. E o nosso estatuto não permite que seja feita a retenção desses valores, a menos que haja previsão, autorização escrita e anterior. Quando vocês fizerem o contrato de honorários com seus clientes, e a recomendação é de que sempre façam um contrato de honorários, ponham uma cláusula que autoriza o desconto, a retenção de valores que lhes são devidos por serviços prestados, os honorários vencidos até então, e as despesas que foram feitas e comprovadas. Porque no final da causa, o advogado deve fazer uma prestação de contas. Faz sob a forma contábil, recebimentos tanto, pagamentos, despesas tanto, recebido aqui, deduzido ali, saldo tanto, está aqui o cheque nominal, tira a cópia do cheque antes de entregar para o cliente, frente e verso, da prestação de contas, evidentemente vai ter conta, entregue os documentos e pegue recibo. Recibo do dinheiro, recibo dos documentos, e eu costumo fazer mais uma coisa.
eu faço um termo de encerramento de prestação de serviços, aonde o cliente, aonde é feita a prestação de contas, o processo está encerrado, acabado, encerra-se o mandato, extingue-se o mandato que foi outorgado, né, e prestam-se contas, recebe os documentos, pode até pôr, em alguns casos, documentos importantes, você deve até discriminar os documentos que estão sendo entregues, né, e depois, e outros documentos, e pega a assinatura do cliente e assina. Faz um termo não é, a palavra não devemos usar essa, mas uma distratação do que foi tratado antes, com prestação de contas e com quitação mútua. Eu digo para o cliente, você não me deve mais nada e eu também não te devo mais nada. Há nada a ser reclamado por interesses materiais ou morais. Se resguardem também de eventuais danos morais, porque a gente nunca sabe o que vem depois. Porque, infelizmente, muitos clientes são os nossos piores inimigos. Não todos, mas muitos são. Eu ouço isso desde 1965, quando eu entrei na faculdade. Eu sou da primeira turma da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Nós inauguramos a faculdade. Vocês são de lá? São? Parabéns. Eu sou da primeira turma. Eu inaugurei aquela faculdade lá. E os professores, na época, algum deles disse isso. Olha, o cliente é o pior inimigo que nós temos. Tem o adversário, tem a parte contrária, tem o juiz, tem o promotor, mas o cliente precisa muito cuidado com ele. Enfim, a nossa atuação é uma atuação de contraditório, é de contenda, é de conflito. O nosso trabalho o que é? Cuidar de briga dos outros. Né? E às vezes das nossas mesmos contra aquele cliente ou ex-cliente. Portanto, a retenção não é permitida e é preciso cuidado com isso. E diz o artigo 34 do Estatuto, que esse artigo 34 é o artigo que enumera, que cataloga as infrações disciplinares. As infrações disciplinares. E no inciso 20 e 21 estão esse assunto que eu estou falando para vocês. Locupletar-se por qualquer forma à custa do cliente ou da parte adversa por si ou interposta pessoa. E recusar-se a prestar contas. Nesse prestar contas, dentro do jargão, dentro do entendimento da disciplina, da ética profissional, esse prestar contas é a apresentação da conta em si, da prestação de contas e dos valores juntos. Tá? Então, nesses dois artigos aqui. E, gente, esses dois incisos aqui são os que mais estão presentes na disciplina da OAB. Cerca de 70%, talvez, os números não são lá muito exatos, mas mais da metade dos processos disciplinares que existem na OAB são por conta disso aqui, por conta de dinheiro retido. Muitos advogados, que eu não digo que são advogados, são indivíduos que entram na advocacia sem o espírito da nobreza do advogado, que se utilizam da profissão, se utilizam do posto ou da condição de advogado, né, do nome, dessa força que o advogado tem dentro da sociedade, como uma pessoa que resolve, que faz, não só individualmente, como pela própria OAB, que tem uma história de participação na vida política do país, na história do país muito bonita. Então, a ordem e os advogados têm esse glamour dentro da população. Ao mesmo tempo, tem uma deterioração dentro da sociedade. Mas essa questão de infração disciplinar por retenção, existem muitos que ficam não só com aquilo que lhe é devido, ficam com tudo, não entregam nada para o cliente. Esses casos são graves. Esses precisam ser punidos e coibidos mesmo. Agora, muitos fazem isso porque é natural. Não sabem que existe isso aqui, que está escrito aí. Não sabem. Está aqui, ó. Punição pela retenção. Inciso 21 e 23, não é 23, é 20 e 21, gente. Artigo 37. A suspensão perdura, é o 23 também, perdura até que satisfaça integralmente a dívida. O 23 é a questão de pagamento da OAB. A OAB, nesse ponto, é bastante complacente e espera. Mas, então, nós temos o quê? Nós temos que isso aqui é a maior parte dos processos disciplinares que existem dentro da ordem.
Em segundo lugar, vocês vão perguntar, e depois, o que é que vem? Depois vem invasão de processo. Entrar no processo que já tem advogado constituído. Isso também é vedado. Se não me engano, é o inciso 11 aqui do artigo. Do artigo 34. Entrar em processo que já existe advogados. Né? Então, isso acontece muito. Você trabalha, chega na hora de levantar o dinheiro, já no final da execução, quando você vai levantar o dinheiro, hoje é cumprimento de sentença, né? Na hora de levantar, entra uma petição nova, com um advogado novo, automaticamente revoga a sua procuração, você não pode fazer mais nada. Tem juízes que tomam a cautela, eles veem isso, ele intima o advogado, manifeste-se. Mas ele também não pode fazer nada. Por isso que é importante ter contrato de honorário, porque nessa circunstância, e o Código prevê, você junta o contrato de honorário e diga para o juiz, essa sucumbência é minha, proporcionalmente eu tenho tanto e peço a reserva, e junta o contrato de honorário, aí o juiz pode fazer isso. Agora, se não tem contrato escrito, se não tem esses cuidados, essas seguranças, e vejam os artigos do Código de Ética e do Estatuto que trata de honorários, porque tem um capítulo no Estatuto e outro no Código de Ética, os dois tratando de honorários. Então, o assunto é muito bem disciplinado, de tal forma que haja segurança para o advogado. Mas como nós não lemos o nosso estatuto, não sabemos que tem que fazer isso, e chega lá na hora eu desconto meus honorários, aí vem o cliente e vai fazer uma representação. Tem muito isso na ordem, eu vejo isso constantemente. Então, precisamos ter essas cautelas, ter esses cuidados. Se não for contrato, porque normalmente o advogado e o cliente começam no namoro. Tudo é amor no início. Não, eu confio no senhor, você confia no cliente, aquela coisa. Não escreve, não faz. Lá na frente, o amor pode virar ódio. E aí você fica no prejuízo. Então, vamos fazer uma memória, chama de memória de cálculo, memória de qualquer coisa, dá um nome bonito, se for o caso, troca por e-mail, olha, estivemos conversando, vamos registrar, foi isso mesmo que nós combinamos, e confirme. Usam a sua criatividade e inteligência para pegar um de acordo dele naquilo que foi falado. Se não for um contrato escrito dessa forma tradicional, que nós estamos acostumados a fazer, por e-mail que seja, por uma correspondência, por um telegrama, alguma coisa, em que haja a manifestação de vontade. Agente capaz, objeto lícito, manifestação de vontade. Ele se comprometeu a pagar tanto e autorizou a descontar do dinheiro dele na hora que apareceu algum dinheiro, etc. E tal. Porque senão, o que vai acontecer? Advogados, na maior boa-fé, no trabalho mais correto, mais eficiente, mais produtivo, na hora de receber, não pode descontar e o cliente não paga os honorários. Eu até, constantemente, argumento de que isso deve ser modificado no nosso estatuto. É uma lei ordinária, tem que ser votada no Congresso Nacional, mas eu entendo que a pura e simples suspensão, até que perdura, até que satisfaça integralmente a dívida, também aqui já existe um outro contrassenso. Eu luto contra isso, eu acho que tem que ser analisado caso a caso. É caso concreto que tem que ser examinado. Quem é esse advogado? Quem é esse cidadão aqui que está sendo representado aqui por um empresário ganancioso? Ou por um cliente absolutamente incauto e que acha que tem todos os direitos da vida e que o advogado é bandido, é malandro, está me enganando. Não é assim. Eu acabei de ver um caso de um colega nosso que prestou contas de um processo de desapropriação. Durante 8 anos, o Estado foi pagando as parcelas do precatório. Ele prestou conta de tudo, sorte que ele se documentou, cheque, tudo, ele tirou cópia, tudo direitinho, a sorte dele foi essa. Tá? Uma representação disciplinar. A última parcela ficou dependendo a última parcela seria cálculos de atualização de juros compensatórios que aquela dívida gerou. E que o Estado ainda ia calcular para fazer o pagamento. Quando fez o cálculo, o pagamento, 47 mil e tantos reais,
Veio a emenda 62 e parcelou tudo agora em mais 8, 10 ou 15 anos, etc. Ele explicou isso tudo para o cliente. Quer dizer, a última prestação de conta foi há 11 anos atrás. Depois veio esse saldo, e esse saldo agora depende do Estado parcelar e ter aquelas dotações para parcelar isso em 8 ou 10 vezes, seja lá quanto for. Ele explicou isso para o cliente. Mas como alguém lá no bairro recebeu, ela foi no fórum e viu que tem 47 mil reais. E o meu advogado disse que o Estado não tem dinheiro para me pagar. E eu vim aqui reclamar do meu advogado. A ordem não pode botar a pessoa para fora. Tem que acolher a reclamação. Chama o advogado. Olha, tem uma reclamação. Quer dizer, o cara é um sujeito sério, um homem da minha idade. Conheço há muitos anos, me pediu, João, como é que eu faço aqui agora? E aí já falei, calma. Mas o cara fica passado, porque se existe uma coisa que humilha, que aborrece, que deixa a gente... É uma representação na ordem. Se a pessoa séria trabalha, vem um ignorante e vem dizer que você é desonesto. E tem que responder um processo. Eu toda a vida disse o seguinte, gente, eu nunca entrei com uma ação contra alguém sem antes tentar uma composição. E está na nossa ética que o advogado deve promover a conta antes de num processo. E por que eu não fazia isso? Porque eu acho que é uma coisa muito séria um oficial de justiça batendo na tua porta dizendo, olha, eu sou um oficial de justiça. Isso é morte para muita gente. Pessoas dignas, sérias, não aceitam esse tipo de coisa. Isso machuca as pessoas. Então, eu nunca mandei um oficial de justiça fazer uma citação sem que antes eu tentasse com essa pessoa, acompanhada do seu advogado. Nunca sozinha. Acompanhada, olha, o senhor tem um problema para resolver com o seu fulano de tal. Tem. Por favor, chama o seu advogado e vamos conversar. Quem é o seu advogado? Eu ligo para ele, de alguma forma. Por quê? Porque já vi muitos casos de pessoas que entravam em depressão. Porque, mas eu... É como polícia. Mas eu ser chamado na delegacia, isso é morte. Pelo menos era nos tempos antigos. Hoje em dia tudo está mudando tanto que eu não sei se existe esse senso de pudor com relação à justiça, à polícia e etc. Mas não é agradável, não. Então, a representação disciplinar também tem o mesmo sentido, tem a mesma coisa. E muita gente incauta vai fazer uma reclamação indevida. Aí a ordem obedece, instaura o devido processo legal, garante o amplo direito de defesa, chama o advogado para ir lá fazer sua defesa, levar os seus documentos e tudo. Tem razão, a ordem arquiva e pronto, não tem nada. Mas teve que responder um processo. Agora, muitos casos desses aqui, de retenção, é porque o advogado não sabe que não podia reter. E aí? A lei manda punir. Ainda que a turma julgadora não queira punir, tem que cumprir a lei. E com um agravante. Ela perdura até o pagamento. Ora, se a pena é de suspensão, recolhe a carteira do advogado, ele não pode trabalhar. Como é que ele vai ganhar dinheiro para pagar aquilo? Se ele não paga, ele não encerra a suspensão. Então, como é que fica? Então, há aqui uma contradição de orientação. Eu luto muito para que a jurisprudência no Tribunal de Ética mude para dizer, olha, a lei diz isso, mas a jurisprudência também é fonte de direito. Quantas leis mudam porque os juízes começam a interpretar, dar interpretação de... Por que nós que estamos no Tribunal de Ética? Então, e aos poucos as coisas vão se acomodando, alguns concordam, outros não concordam, enfim, mas o importante é ter cautela. E o processo disciplinar, como é que funciona? Como é que é esse processo disciplinar que nós estamos falando? Ele se instaura de ofício mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada. Nessa pessoa interessada está um outro advogado, está o cliente que não te pagou ou que não quer te pagar, enfim, ou autoridade, no caso de juiz, que às vezes entende que o advogado se portou mal. Obrigado. Se portou mal na audiência, usou palavras exageradas. E tem muito juiz também que acha que a altivez do advogado, aquela
firmeza na defesa do advogado, com palavras bonitas, eficientes, vibrante, aquilo ali é abuso de autoridade, contra a autoridade, não sei o quê, e vai representar. Então, também tem muito isso aí. Não é? Então, a questão da representação começa assim. Então, vejam isso. Se cometemos descuidadamente uma infração daquelas previstas no artigo 34 ou do Código de Ética, nós estamos sujeitos ao quê? A essa representação. E como é que funciona a representação? A pessoa e protocola na OAB. Ou, caso de pessoas muito simples, não digitam. Vai lá e a funcionária já tem um impresso, nome, identifica, etc. E a pessoa fala e o funcionário escreve. Escreve e a pessoa assina. E começou uma representação. Está instaurado um processo disciplinar contra o advogado. Bom, e vejam que está no Estatuto e no Código de Ética. Vejam no finzinho aqui do artigo 72, Estatuto, artigo 72. E no finzinho do artigo 51, Código de Ética e Disciplina. Isso está previsto mais ou menos com os mesmos termos nos dois documentos. E, iniciada essa representação, é dado um prazo. Eu vou tomar o café, vocês desculpem vocês não terem, mas até para acomodar a garganta também. Iniciada a representação, nós temos o juízo de admissibilidade. O advogado é chamado para apresentar aquilo que se chama tecnicamente de defesa prévia. O prazo é de 15 dias. O prazo na OAB, todos os prazos são de 15 dias, ainda que seja para recurso, qualquer que seja. Na verdade, existem só 2 recursos. O recurso ordinário, como se chama, não tem nome de apelação, de agravo, nada disso. E embargos de declaração, são os 2 únicos recursos possíveis, não existem outros recursos. E os prazos são sempre de 15 dias, qualquer que seja o recurso, qualquer que seja a defesa, qualquer que seja o chamamento, qualquer coisa, o prazo será sempre de 15 dias. Instaurado o processo, o advogado faz a defesa, então nós estamos no juízo de admissibilidade. É nomeado um advogado, um assessor, que vai examinar essa inicial documentos, resposta e documentos, e vai dar um parecer para o presidente da turma, se tem procedência, se tem algum fundo para ser de verdade naquilo ali para ser apreciado, e opina pelo arquivamento liminar ou pela instauração do procedimento disciplinar, que é a segunda fase processual, que é a fase de instrução e julgamento. Então, nós temos esse juízo de admissibilidade. Muitos processos param aqui no juízo de admissibilidade porque verifica-se que não tem pé nem cabeça aquela representação contra o advogado. Não está devidamente comprovada, não está devidamente documentada, a resposta apresentada pelo advogado é satisfatória. Um exemplo para vocês é desse colega que eu estou falando com relação a esse precatório. Por quê? Porque agora a mulher tem os 47 mil reais para receber, mas ela vai ter que esperar disponibilizar isso tudo. E outra, ele agora perdeu o cliente, e a chance de receber os 10% dele ou 20% dele, depois de ter trabalhado 30 anos, porque essa desapropriação começou há 30 anos atrás, há 20 anos ele terminou de prestar conta e agora tem 10 para pagar essa diferença. A mulher foi fazer a representação. Quebrou a confiança, não existe mais como advogado, está rompido o mandato. Ele vai, inclusive, comunicar ao juiz isso que aconteceu e dizer, olha, agora ela tem que procurar outro, e comunicá-la, a senhora agora procura outro advogado, porque eu não tenho mais condição. Claro, não tem. Nem ela quer, está evidente que ela não quer mais. Se ela foi reclamar, é porque ela não quer. Agora é tão ignorante que é capaz de dizer, não, eu fui reclamar, mas o senhor ainda tem que continuar. Não é bem assim, né? As coisas não são assim. Então, ele vai ter que sair desse processo. Então, vejam que esse processo deverá ser arquivado liminarmente. Deverá ser liminarmente arquivado. Porque todas essas explicações estão sendo dadas e documentadas. Documentadas. Tá?
Portanto, é uma representação improcedente. E é daquelas que ela só assinou, a funcionária escreveu, ela só assinou. Vejam, milhares de processos existem desse jeito, e a ordem vai procurando depurar e resolver esse assunto. Agora, antes de falar sobre a prescrição, eu quero... Bom, vamos lá, na prescrição. A prescrição é de 5 anos. Iniciada a representação, ou seja, o conhecimento oficial do fato, no momento em que entra a representação de ofício ou por protocolo e etc., a ordem tem o prazo de 5 anos para punir esse advogado, ou para julgar esse processo. Né? Portanto, nós temos a punição, a prescrição punitiva. O que não é muito difícil de... Não precisamos divagar muito sobre isso. A ordem tomou conhecimento, ela tem o prazo e pronto. Processo administrativo, fundamentalmente é o procedimento, é o processo penal que regulamenta todo o processo administrativo, é baseado principalmente no processo penal, depois o processo civil subsidiariamente. Então, agora, o que acontecia muito é que às vezes a parte interessada demorava 10 anos para fazer uma representação contra o advogado de uma coisa que aconteceu há 20, e o advogado ia responder um processo. Felizmente, depois de muita grita, veio a prescrição extintiva, não da punibilidade, mas extintiva do exercício da pretensão de representação. E acrescentou-se o artigo 25A, pela Lei 11.902, que é de janeiro de 2009, tem 2 aninhos essa lei, que vem dizer o quê? Que prescreve em 5 anos o prazo, né? Prescreve em 5 anos o prazo para o cliente fazer a reclamação. Ele que reclama e, portanto, ele tomou conhecimento do fato, ele está descontente, ele tem 5 anos para reclamar. Passados 5 anos, a representação não vale mais. A ordem não vai receber mais a representação. E antigamente não era assim. E era muita injustiça, porque muitos colegas você ficava eternamente com a espada sobre a sua cabeça, porque você não sabia quando que um cliente poderia fazer uma representação contra você. Podia ser 10, 15, 20 anos depois, por qualquer razão, alguém resolvia. Não, olha, puxa vida, 20 anos atrás eu tive um caso lá com o doutor João Grande, ele não esclareceu esse assunto direito, não sei o que e tal, mas, doutor, o senhor ficou me devendo isso. Eu falei, não fiquei te devendo nada, te prestei conta, está tudo em ordem. Não, nós temos que apurar esse negócio, eu vou na OAB. 20 anos depois ele vai na OAB, olha o doutor João Grande, que dá palestra de ética, tem que ir lá responder um processo de disciplina, como se fosse um mau advogado, como se tivesse procedido mal com aquele cliente. Agora, e isso existia. Por quê? Porque, de acordo com o artigo anterior, a interpretação não era de punibilidade só, era de que a qualquer tempo poderia vir a representação. Então não havia uma... E a ordem entendia o quê? Representou, não importa que passou 20 anos, representou, tem que responder o processo. Aí, finalmente, veio o 25A para dizer, olha, 5 anos para exercício da pretensão. Você tem um direito, você tem o direito de ação, tem a pretensão a ser exercida no seu direito de ação, 5 anos. Pois no Código Civil está cheio de prazo prescricional para a parte exercer o seu direito, no Código Penal também. Por que na OAB, dentro do advogado, no estatuto, na lei do advogado, não pode? Nós vamos ficar eternamente. Felizmente as coisas entraram nos eixos e aí estão. Mas era... coisa feita, o nosso estatuto é de 94, uma época em que a advocacia era diferente, em que as circunstâncias eram diferentes, e na verdade, essa questão de prescrição aumentou muito também de lá para cá. Por quê? Porque o mundo explodiu, e a advocacia explodiu junto. Quer dizer, então hoje nós vivemos num mundo competitivo, dinâmico, muito grande, muita coisa, então tudo isso traz um... Bom, quais são as infrações que as penas, as sanções, chama sanções, quais as sanções que o Estatuto prevê? Nas penas mais leves é censura, nas penas mais graves suspensão, e nas penas mais extrema é exclusão. Em qualquer das hipóteses, acrescida ou não de multa.
quando foi julgado um processo, foi julgado, uma representação foi julgada procedente. A censura pode ser transformada em advertência. O Estatuto permite o quê? Tem bons antecedentes, é primário, nunca fez nada. Veja que terminologia para um advogado decente, é primário. Será que um de nós aqui, que sempre tivemos uma vida ilibada, certinha, tem que ser chamado de primário, como se eu fosse assaltante, mas é pela primeira vez? Eu não sou assaltante pela primeira vez, eu sou advogado, correto, que faz as coisas direito, então tem que chamar de primário. Então, se for primário, se já prestou serviços para a ordem, para a classe, se já ocupou cargos dentro da OAB, então ele terá atenuantes e a censura pode ser transformada em advertência, e essa advertência é só uma cartinha dizendo, doutor, olha, toma cuidado com a profissão, algo mais ou menos assim delicado, não consta em prontuário, não aparece, não perde primariedade nem nada, é como se nada tivesse acontecido. Tá? Essa é a advertência, a censura transformada em advertência. Agora, suspensão já não pode transformar em advertência, exclusão muito menos. E em qualquer dessas penalidades pode ser agravada ou não com multa. Isso a turma julgadora vai analisar o caso concreto, dependendo de como as coisas se desenvolveram, né? Então, a censura, a suspensão. Agora, uma coisa que eu quero colocar para vocês um pouco antes é sobre a composição, a estrutura da OAB nessa parte disciplinar. O tribunal chama-se Tribunal de Ética e Disciplina. Na OAB, tudo é comissão. Comissão disso, comissão daquilo, tudo é a estrutura, é a nomenclatura tradicional. Mas o Estatuto, por conta dos seus legisladores, deu à Comissão de Ética e Disciplina do Estatuto Antigo, deu o nome de Tribunal de Ética e Disciplina. Um nome bonito, pomposo, etc. e tal. E nada contra isso. Até enobrece. E no Estado de São Paulo, nós temos no Tribunal de Ética e Disciplina, que tem um presidente, que é um conselheiro estadual, normalmente é uma pessoa ligada à ética, que vem já com conhecimento de instâncias inferiores, esse vai ser o presidente geral. Depois existe, e agora eu estou falando só Estado de São Paulo, porque a estrutura da OAB é federativa. Cada estado tem a sua OAB, tem o seu presidente, tem o seu conselho, e a estrutura no Estado de São Paulo tem o Tribunal de Ética composto por uma turma 1, que é chamada turma deontológica, aquilo que eu mencionei para vocês aqui, dá orientações. E depois nós temos agora, sendo inauguradas mais algumas por último, mas cerca de 20 ou 21 turmas disciplinares espalhadas pelo Estado. Aqui na capital nós temos a turma 2, 3, 4, 5 e 20. Eu não me lembro se a sexta está aqui também, mas a sexta está aqui, não é? Você está lembrado disso? Então nós temos aqui 6 turmas disciplinares, aqui além da turma 1. E as outras estão Bauru, Piracicaba, São José de Rio Preto, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Santos, enfim, São José dos Campos, enfim, por todo o Estado, abrangendo, tendo a sua jurisdição sobre diversas subseções, diversas cidades do interior. A turma 1 só orienta, responde consultas. As outras turmas é que tratam desses processos, que são casos concretos. A turma 1 não trata de caso concreto. As questões disciplinares vão para essas turmas disciplinares aqui. Então, são todas elas que vão desenvolver aquele devido processo legal, com a representação, com os prazos, com as respostas todas. De modo que essa é a estrutura do tribunal. E eu digo o Estado de São Paulo, e sempre faço a ressalva do seguinte, só o Estado de São Paulo tem uma turma deontológica. Os outros estados não têm uma turma deontológica. Eles misturam as duas coisas. Mas São Paulo, pela sua pujança, pelo número de 300 mil advogados, que tem metade da população de advogados do Brasil, enfim, por ser o carro-chefe da nação, tem toda essa estrutura. E é o único estado que tem uma turma só para deontologia, só para orientação ética. Em razão disso, tudo que sai de dentro desse Tribunal de Ética 1 serve para o Brasil todo.
porque o Brasil todo se louva nos ensinamentos da ética profissional de São Paulo. Então, isso é um orgulho para a advocacia paulista, um orgulho para a ordem paulista, não é? Mas realmente segue todo. E a ordem publica, o site da ordem, os senhores e senhoras conhecem, lá tem o link do Tribunal de Ética, com pareceres, com inventário de mais de 10 anos. Quando tiverem alguma dúvida, procurem o site da ordem, que ali tem decisões e orientação de tudo o que acontece dentro da OAB, emanado do Tribunal de Ética 1, da turma 1. Sem prejuízo também de poderem ligar para mim, se alguém quiser, eu deixo depois meu e-mail, meu telefone, não quero ficar fazendo proselitismo meu não, mas eu estou sempre ajudando os colegas e é uma coisa que eu tenho prazer em fazer. Portanto, com essas considerações, eu dou por fim na minha exposição, agradecendo a presença, a atenção de todos, e fico aqui agora prontinho para responder tudo aquilo que queiram perguntar, para esclarecer alguma coisa que eu não tenha falado direito. E o assunto é muito grande, a ética é infindável e não dá para falar tudo. Tem sigilo profissional, tem prerrogativas, tem advogado empregado, tem advogado público, o nosso estatuto e o código de ética tem tudo isso, mas o nosso tempo é limitado e o nosso objetivo, que eu escolhi esses temas, porque eu acho que são muito presentes, volto a dizer o que eu disse no início. São coisas presentes e que são importantes para nós estarmos preparados para não termos os aborrecimentos que a qualquer momento podem aparecer para nós. Muito obrigado para vocês todos.